vai bater um papo com a galera do Lab sobre curadoria no detalhe. Vou passar a palavra para a Lu, que é a head do setor, para se apresentar para quem ainda não conhece a Lu e apresentar as meninas do Lab para vocês também, tá ok? Oi, oi. Bom, gente, prazer, eu sou a Luísa. Como a Day me apresentou, hoje eu cuido do Lab, que é a nossa área de serviços aqui da Influencers. E para falar sobre esse tema, no qual eu gosto muito, eu convidei duas pessoas. Eu convidei, não, né? O marketing convidou, mas eu também. Exato, a gente estendeu o convite para duas pessoas que são fundamentais no processo de curadoria. Uma delas é a mãe da curadoria aqui na que é a Bia, que é a nossa líder de curadoria e conteúdo criativo. Isso. Bi? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia. Eu tô na área já faz quase 2 anos, na área de curadoria e conteúdo criativo, e também sou criadora de conteúdo. E também temos a Indy, que trabalha no nosso time de planejamento e estratégia. E acho que é muito importante também ter a visão do planejamento, né? Quando a gente vai escolher aí qual é o criador de conteúdo para cada campanha. Exatamente, concordo super. Oi, gente, prazer, eu sou a Ingrid. Eu tô aqui na ER vai fazer 1 ano, trabalho com planejamento e marketing de influência e já faz uns 4 anos. Bom, galera, vamos começar então com a primeira pergunta. O que de fato, gente, é uma curadoria? A gente fala muito, né, sobre curadoria e tudo mais, a escolha do influenciador, mas do lado estratégico, como funciona e o que é a curadoria? Boa. Bom, gente, eu vou começar e vocês vão me complementando, tá, menina? Fechado. Mas eu sempre brinco, assim, para falar em linhas gerais, curadoria é quase como um stalker profissional. Muito bom. Porque para cada campanha de marketing de influência, a gente apresenta para o nosso cliente possíveis criadores de conteúdo e quais são os ideais para ele se conectar a cada campanha, muito linkado com o objetivo. E aí, o time de curadoria é o time responsável por identificar quem são essas pessoas. E mais do que quem são essas pessoas, a gente sempre vai embasar toda a nossa decisão, né, indicação para o cliente com base em dados também, né? Então, análises qualitativas e quantitativas. Mas eu brinco que o stalker profissional, ele é exatamente isso, que a gente vai precisar ir a fundo na vida desses criadores de conteúdo, porque é muita responsabilidade do nosso lado, né? Exatamente. Inclusive, tem milhões de influenciadores de conteúdo no Brasil e a gente consegue fazer essa verificação. E isso é a curadoria também, né? Entender quem fala melhor ali com a marca, quem está fazendo mais match com as questões de tom de voz e tudo mais da marca, para poder trazer sempre os melhores perfis. Exato, e vai variar muito de cliente para cliente, não tem um certo ou um errado, é muito do que o cliente espera, do objetivo da ação, então tem muita coisa acoplada nessa decisão. Eu tenho uma pergunta para vocês. Claro. É comum o cliente vir já com uma lista de influenciadores que ele acredita que são interessantes para aquela campanha, ou ele vem com a ideia da campanha ou com o objetivo da campanha e tudo é desenvolvido por vocês? É muito comum. Exatamente. É. Muitas vezes eles vêm com alguns nomes para a gente verificar, então a gente olha, será que esse nome faz sentido? Será que esse nome está com boas métricas também? E também a gente vai trazer outras sugestões. Exato. Mas ele sempre tem algum nominho A ali gente em faz mente, sempre essa normalmente. análise, exato, para entender se aquele perfil que ele gosta realmente entrega em métricas também, entrega em dados. E além disso, a gente também sempre leva, como a Bia disse, opções que a gente também acredita que faça super match com a marca e que também entregue em métricas e dados. Eu acho que é legal a gente ressaltar que aqui no Lab a gente parte de uma curadoria isenta, né? Então a gente não tem criadores de conteúdo da nossa preferência que a gente sempre vai trabalhar, ou assessorias, ou agências. A gente de fato vai olhar para todo mundo que produz conteúdo dentro das redes sociais e a partir disso a gente vai olhar para as nossas pesquisas e a gente vai fazendo filtros, porque eu também concordo com as meninas, então é muito comum que o cliente já venha aí com uma lista desejo, ou que ele imagina, né, que faça sentido para a marca. Isso é bom para a gente ir direcionando, né, a nossa pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente sempre vai se aprofundar no briefing, vai entender de fato se aquele creator entrega o objetivo. E eu brinco que contra dados não tem argumentos, né? E esses dados eles podem ser além do número. Então, né, uma pesquisa qualitativa nesse sentido. Era muito comum no início que o cliente vinha, ai, meu filho falou desse influenciador
influenciador, eu adoro esse aqui, por que não? E aí, com os dados, a gente conseguia direcionar, e é muito mais fácil o nosso papel de recomendação quando a gente é pautado, de fato, né, nesses insumos, para a gente apresentar o porquê que a gente acredita nos perfis que a gente indica. Exatamente. E essa busca de pautar em dados, ela pode ser feita tanto manual quanto com plataforma. Aqui na Era a gente faz com a nossa plataforma proprietária. Depois, mais pra frente, a gente vai até falar mais sobre. Spoiler. Spoiler. Mas é possível seguir das duas formas, só que realmente com uma plataforma te ajudando, para você ver ali os dados, como uma pessoa se destaca, o histórico dela, é muito mais interessante. E como a Lu estava falando sobre o cliente indicar no briefing, a gente se atentar a esse briefing, o briefing para quem ainda não conhece, né, o termo, é um documento que o cliente divide com a gente, trazendo todos os objetivos que ele tem ali para a campanha dele, uma breve apresentação de quem é a empresa, a marca, e chegando ali em dados como budget, regional, uma região prioritária, faixa etária, né? Sim, Todas as faixa etária, informações. qual target. E aí a gente também vai filtrando a nossa curadoria graças a esse briefing. Isso é o pontapé inicial, é o briefing, para a gente usar todos esses filtros de idade, de saber o produto também, porque às vezes o cliente tem variados produtos. Então, é um produto para rugas. Então a gente vai buscar um público mais velho, então vai dando um norte maior para a gente também. Aproveitando o gancho, qual que é o passo a passo na hora de fazer essa curadoria? Como que vocês realizam os processos até vamos cliente Você tá com tempo? Vamos lá. 3 dias. Porque é uma curadoria minuciosa, assim. Até por isso que a gente também sempre traz a importância, a gente precisa ter um tempo para maturar a pesquisa, né? Que são filtros e números, que eu volto a falar. A gente se vê numa responsabilidade enquanto indústria, né? Tanto com os criadores de conteúdo quanto com o cliente final. Então, a lista que a gente vai dividir e os nomes que a gente recomenda, a gente vai olhar de fato no detalhe, né? E aí, Bi, acho que você pode falar com mais propriedade ainda um pouco do passo a passo, mas a gente vai se complementando, porque de fato, assim, tudo importa, né? A gente não tem uma métrica que a gente vai olhar exclusivamente, a gente precisa olhar para o todo. Eu acho que a partir do briefing a gente vai ter essas informações. A gente vai para a plataforma, usa os filtros, depois a gente vai mostrar direitinho como a gente faz isso. A gente consegue abrir agora. Eu acho interessante a gente abrir. Vai mostrando, Isso, a gente vai mostrando. Show. Fê, consegue dividir a tela com a gente, por favor? Que a gente já vai falando como funciona o processo e vai mostrando. A gente já vai aproveitar para puxar a sardinha para nossa ferramenta maravilhosa, que é Influencers, mas até complementando, assim, a busca, ela fica muito mais fácil quando a gente tem uma ferramenta para se apoiar, mas a gente também separou algumas dicas para quem não tem a ferramenta, mas a ferramenta, a gente é o maior cliente aqui, né, me acompanha, assim, 12 horas por dia. O dia a dia. A gente fica muito nela, porque ela já vai trazer essa base de dados, porque a gente precisa mensurar isso, né? Então, a gente precisa defender a nossa recomendação. Então, a gente utiliza muito ela por causa disso. Eu queria... boa, Show, obrigada, Fê. Então, isso é um card de influenciador já aberto, né? Na verdade, a gente faz uma busca anterior a isso, então a gente consegue colocar, eu quero uma localização específica, eu consigo procurar palavras na bio, que, por exemplo, é uma coisa que a gente utiliza bastante. É uma pessoa que tem que falar de moda, então eu vou lá e coloco moda, né? É até dicas que a gente pode levar depois para criadores de conteúdo serem encontrados com mais facilidade. Se estiver assistindo, já pega Fica até o fim, que vai ter. Olha. E a partir desses filtros, a gente vai chegar nos influx e a gente pode abrir o card de cada um para a gente olhar com mais propriedade. Por exemplo, esse é o Luscas, né, que é um creator bem conhecido, e a gente achou legal trazê-lo porque ele está falando bastante sobre o Big Brother nesse momento, e olha a taxa de engajamento dele, tá 8,47. Tá super alta, até legal, né, oportunidade, você pensar, engajamento do influ tá alto, a gente vai ver a base dele. E a gente tem o Aero Score, que é uma métrica prioritária nossa, que ela analisa diversas questões juntas. Então, taxa de engajamento, frequência de postagem, base de seguidores, chega numa nota para o influenciador de 0 a 1000.
e vai ajudar quem utiliza a plataforma a realmente entender se esse perfil é legal ou não. A gente se baseia bastante também nessa nota. E ele tá arrasando, né? Ele tá Super 999. Para vocês terem uma ideia, a partir de 500 a gente já considera um perfil bem avaliado no R-Score para a gente poder trazer numa campanha, poder sugerir para o cliente. E o luxo está 999. Arrasou, Luscas. Aí, descendo um pouquinho no nosso card, é legal que a gente também, até falando de uma parte de disaster check, quando a gente vai olhar o perfil do influenciador e ver se ele está envolvido em alguma polêmica, se ele fez alguma coisa com a concorrência, a gente consegue ver marcas que já foram marcadas por ele, então às vezes até a hashtag publi, você clica, você consegue ver as últimas publicações relacionadas, que já ajuda super também a gente a ter um norte. Por exemplo, aí, ó, aparecem as últimas publis dele, tá vendo? Então é legal. Ah, fez alguma coisa com a concorrência nos últimos 3 meses? A gente consegue analisar também por aí. Isso. E é sempre dos últimos 90 dias, né? Palavras marcadas também a gente consegue ver. E tem os dados demográficos que vão um pouquinho mais para baixo. Que isso aí é essencial para a gente. Tem muita curadoria, né, que a gente defende através desses dados. Porque, por exemplo, eu preciso de alguém que converse com o público do Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa é do Rio de Janeiro, mas ela não tem uma audiência prioritária ali. Conforme a gente olha no gráfico, a gente consegue defender se a pessoa tiver. Ou, o público mais velho, coisa que a gente também tem bastante, né? Segmento de saúde. Quero falar com o público 30 a mais. Vamos ver se atinge esse público. Os gêneros também, que a gente consegue ver. E aí, mais para baixo, a gente também tem a parte da base de seguidores. Acho que é um pouquinho mais para baixo, né? Isso. Tem o R-Score por tema, isso é muito legal também. Então, aquela nota que a gente falou lá em cima, ele vai dar por tema. Que, por exemplo, também é uma marca de beleza. O R-Score de beleza tá alto, isso é ótimo. A prioridade ali seria esse tema. Exatamente. Ele faz esse filtro por tema do conteúdo que o influenciador traz ali e qual a relevância, né, que ele está tendo. É ótimo. E mais para baixo a gente também consegue ver perfis similares, eu acho que era um pouquinho mais para cima, na verdade, desculpa, que a gente também tem o crescimento da base, que foi uma coisa muito legal que a gente viu no Luscas, por exemplo, porque como ele tá falando muito do Big Brother, ele tá ganhando muito seguidor. E aí você vê um crescimento de base. Era mais para baixo mesmo. É bom que todo mundo vai vendo card. Vocês estão vendo que é completo, entendeu? Aí, obrigada. Olha como a base dele cresceu, né? Justamente porque ele tá em um momento de ascensão, que é uma coisa que a gente também prioriza muito aqui. A gente tá de olho todo dia em perfis, né? Curadoria não tem fim, gente. Sempre tem um perfil novo, interessante pra gente trazer para as marcas não ficarem sempre, que às vezes elas querem os mesmos nomes, e a gente trazer coisas diferentes, né, também. Uma coisa muito interessante também, mapear o crescimento, você vê que é um crescimento contínuo, você entende que é um crescimento orgânico, né? É um crescimento saudável. Não é uma pessoa que comprou seguidores, porque dá para identificar também que a pessoa tem aquele pico e depois ela cai. Né? Exatamente. Através da ferramenta, a gente consegue ter esses insights, assim, é o que a gente fala, né? A ferramenta, ela otimiza muito o dia a dia. O olhar humano é essencial, imprescindível, né? Não é a ferramenta Exato. Ela ajuda, mas ela não faz, mas assim, a gente consegue fazer, como fala, gente? União de filtros de categoria, para a gente entender influenciadores, né, criadores de conteúdo que falam sobre 2 assuntos que às vezes, né, são diversos, mas ao mesmo tempo faz muito sentido para aquela marca, para aquele briefing. Então, é uma ferramenta que nos ajuda muito e é essencial no nosso dia a dia, mas o olhar qualitativo de consumir o conteúdo, ele é essencial. É o que a gente sempre fala, que é a junção do quant e do quali, né? Para poder fazer a avaliação de um bom perfil. Então, além das métricas, do resultado, da tecnologia que a gente consegue avaliar, a gente tem o nosso time de curadoria para olhar ali a parte qualitativa também, como essa pessoa fala, como ela se posiciona, quais valores ela tem, faz sentido com os valores da marca, faz sentido a questão de cluster. Então, é uma marca que, sei lá, do segmento de casa e família. Não faria sentido se ela falasse de casa, faria sentido se ela falasse de família, às vezes receitas caseiras, e a gente consegue fazer essa avaliação tanto quali quanto quant, entendeu? Exato. Cara, é bem importante essa questão da ferramenta. Desculpa te cortar, você ia fazer um adendo, mas eu sou da velha escola, gente. Eu trabalhava na unha procurando os influenciadores.
E querendo ou não, nosso olhar fica viciado. Você tem a sua bolha de convivência, então você conhece sempre aqueles mesmos nomes. Então, com uma plataforma, você consegue ampliar isso, consegue abrir um leque para outros influenciadores que são super estão ativos, estão chegando agora, tem conteúdo de qualidade e a plataforma consegue mapear tudo isso saindo Exato. dessa bolha, né? Não, até hoje eu acho influenciador com 500 mil de seguidores que eu nunca vi. A gente tem muito não é? criador de conteúdo, a gente sempre acha alguém novo. E do que a Andy estava falando, da gente também ver o perfil e como o influenciador dialoga com o público dele. Porque a gente, na nossa curadoria, tem uma defesa. A gente faz uma bio do influenciador falando sobre quem ele é, do que ele fala, como ele fala. Então é o momento de defender o que a gente viu ali naquele perfil para o cliente entender melhor. Exato. Vamos colocar tudo isso, todos esses detalhes que a gente levou um certo tempo aqui para destrinchar. Na prática, vocês levam em média de quanto tempo? Vamos supor que vocês têm que fazer uma curadoria de pelo menos uns 10 influenciadores para apresentar para uma campanha. Vocês estimam quanto tempo de trabalho, de procura, de levantar esses dados? Então, depende muito da complexidade da curadoria. Tem umas curadorias regionais que, assim, elas levam tempo, tá? Tipo, uma cidade bem pequenininha, a gente vai levar ali uns 3 dias, 2 dias, depende muito, assim. É que a gente tem um fluxo de trabalho com bastante demanda, então a gente já acostumou também, a plataforma otimiza muito. Então, 1, 2 dias, a gente tá fazendo esse processo com bastante cuidado também, para depois olhar, fazer o disaster check, ver a opinião de outras pessoas que também estão ali naquela campanha, todo mundo dá, né, o ok final. E a gente fica 100% imerso, né? Eu acho que quem recebe os nomes, muitas vezes não faz ideia do que tem por trás, Exato. né? Do que a gente de fato dedica, porque se a gente for parar para pensar, uma campanha de marketing de influência, a gente está falando diretamente com os criadores de conteúdo. Então, é o principal, é o ponto principal, por isso que a gente precisa estar munido, né? E ter certeza. O disaster check também elimina a gente muitas vezes de se conectar com alguém que já teve alguma polêmica. Então, assim, eu sempre falo que pecar pelo excesso nesse momento ele é muito importante, né? Porque a campanha ela vai estar toda movimentada dentro daquele, né, núcleo aí de criadores de conteúdo. Então, pra gente, de fato, a gente do lado de cá sempre pede esse tempo para a gente se aprofundar, e quando a gente defende um nome, a gente defende com gosto, porque a gente acredita muito em cada um dos perfis. É importante, porque depois que uma campanha vai pro ar, o que vai para a internet não volta mais atrás. Então, Exato. Tem que ser um trabalho muito cuidadoso, né? É uma coisa que a gente já acostumou no dia a dia, mas é uma grande responsabilidade, né? É quem vai comunicar o nome da marca, o produto, então é algo muito importante que a gente faz com todos os detalhes aí que a gente puder. E assim, a gente não está falando de uma rede social só, né? Então, assim, para cada rede social a gente vai ter um processo diferente, né? Porque o que faz muito sentido, às vezes, para o Instagram, não faz sentido para o TikTok. A gente vai precisar olhar para outros filtros quando fala de Twitch, de YouTube. Então, como a Bia falou, é um processo que não termina, até porque cada dia mais a gente tem novos criadores de conteúdo, novas verticais, novos formatos, novas redes sociais. Enquanto a gente está aqui falando, Então, estão nascendo surgindo, criadores de conteúdo, né? Em cada rede é um olhar diferente, né? Que a gente até estava conversando esses dias, que assim, a gente olhar criadores que são nativos daquelas plataformas, sabe? Porque às vezes fica no automático, quero tal influ, então vamos fazer tudo com esse influ, mas será que ele performa bem em todas as redes? Como que é, né, o diálogo dele em cada rede com a comunidade? Então é importante ter esse olhar também diferente para cada rede social, né? Exatamente. E cada rede social tem seu objetivo, né? Então a gente também entende isso e traz esse olhar mais focado na performance do influenciador em cada rede e avaliando o KPI ali de dentro de cada rede, dando match com o influenciador. Isso é muito importante, porque muitas vezes, até quando chegam alguns clientes, né, com algumas questões de campanhas anteriores, quando a gente vai olhar para a campanha que foi feita, a gente vê uma curadoria que a gente já saberia, né? Obviamente que não foi o Leb que fez, então campanhas passadas, que não teve uma curadoria tão minuciosa, que não olhou para dados, para os KPIs, que a gente já consegue se antecipar.
Quando a gente olha para isso, a gente já dá um passo à frente, porque a gente já sabe que são perfis que têm um engajamento positivo, que têm conexão com a audiência. Então, a gente já sai na frente. Daí, quando a gente olha para essas campanhas passadas, com perfis que pouco engajam, que não têm um crescimento de base, que não tinham fit com a marca, isso está diretamente ligado ao sucesso da campanha, né? Então, assim, mais do que o melhor nome que vai entregar o objetivo, que isso é muito importante, mas isso também está 100% relacionado ao seu retorno de investimento mesmo, né? Que é muito importante. Uma coisa amarrada com a outra, né? O olhar humano, a curadoria, o cuidado, o levantamento dos dados, ver se o influenciador tem de fato uma ligação com a marca, se eles se casam ali. Até porque a audiência do influenciador, quando vê aquela campanha, não pode ser uma coisa estranha para ele, tem que ser uma coisa natural. Exato. Tem alguns influenciadores que eu sigo que eu só sei que é uma campanha no final, quando ele fala. Porque tá tão fluido aquilo, Sim. então te prende tanto que você fala, nossa, ele tá vendendo alguma coisa no final. Ou algo que ele já... É muito legal quando o influenciador já usa aquilo, né? E aí a marca entra em contato, então ele faz uma coisa que é mais orgânica, né? Até de um lado de criadora de conteúdo, eu era vegana. E eu vi a marca, gente, que, tipo, vendiam carne e tentava entrar em contato comigo. Eu falava, não fizeram a curadoria direito. Porque aí, imagina, né? É um tiro no pé dos dois lados, né? Tanto da marca quanto do creator. E quando já tem esse match, é muito mais fácil dessa parceria ser de sucesso, né? Porque ele vai falar com gosto, a audiência já sabe. Quando a gente vê em relatório, nas nuvens de palavras que a gente tem do lado de cá, quando a gente vê essa nuvem, não acredito que essa marca falou com você, então a audiência vibra, né? Então, assim, isso só reforça o quanto é importante mesmo, e a gente consegue ver isso nitidamente em relatório, que é muito bacana. Não, é maravilhoso. E assim, como a gente estava falando, de participar do tom de voz do influenciador, né? A marca, ela precisa participar ali do tom de voz, fazer sentido, como a Mia falou do exemplo, tipo, ela era vegana, a marca vendia carne, não fez muito sentido. E também tem a questão de, por exemplo, você avaliar influenciadores, ver se tem um quadro que faz sentido, Exato. tem algum tipo de conteúdo que ele faz que combina com a marca e a gente consegue fazer essa junção. Então, a curadoria, ela é um primeiro passo para uma ideia criativa, para um planejamento que, né, no caso, já é essa junção de curadoria com planejamento. Exatamente. E essa parte de conteúdo criativo que eu também faço, eu acho essencial eu fazer essas duas etapas, porque eu já faço curadoria pensando, nossa, essa pessoa aqui, quando eu for fazer o mapa de assuntos, que é onde a gente faz o direcionamento criativo, eu já posso colocar tal coisa. Então a gente escolhe influ já. Eu sou uma pessoa muito visual, pelo menos eu já imagino como ele vai fazer aquilo, como ele vai ativar, a foto que ele vai postar. Então é todo um processo, né? Exato. A gente até estava lembrando antes que tem muitos planejamentos que o ponto de partida é a curadoria. Que a gente acredita que ele tem tanto a ver com a marca, que ele já tem uma identidade que faz sentido, e aí a gente brinca que depois é a gente que lute para fazer com que de fato ele consiga entrar na campanha e dar certo. Mas isso é muito comum do lado de cá. A vivência de vocês, né? O dia todo dia trabalhando com isso, vendo isso, vocês já têm mulher treinado, né? E é uma coisa que, apesar da ferramenta ter todo um aparato, todo um suporte que te ajuda muito, porque sem uma ferramenta como essa, independente se é a nossa ou não, mas de curadoria, é muito mais difícil, é muito mais longo esse processo e nichado, porque a gente fica na nossa própria bolha. Se a gente não tiver essa curadoria humana, é muito mais complexo de você conseguir ver o resultado lá na frente. E é interessante que a gente vê a campanha no ar rodando, aí você vê lá as questões dos vídeos, das postagens, nossa, que legal, vida que seguiu. Você não sabe quanto de empenho teve até chegar aquilo, né? E com relação ao influenciador, vamos supor, fizemos a curadoria, fechamos a campanha, como que é o contato com o influenciador para passar para ele? Olha, eu preciso que você faça uma campanha X. Existe uma reunião com ele, é passado um briefing, ele que cria o briefing e passa para bater, ou isso varia muito de acordo com a marca e a campanha? Aqui a gente preza muito por essa construção a 4 mãos, como a Bi falou, para cada... Não, bom, vamos lá. O step anterior, quando a gente seleciona o creator, a marca topa, né, a gente entra em contato para fazer um orçamento, né, entendendo com ele também se faz sentido, se ele se adequa ao cronograma da campanha, e depois que dá check em tudo. Então, entra dentro do orçamento, tem disponibilidade, faz sentido para ele, a gente envia um briefing já com a nossa intenção e o que a gente espera para aquela campanha. Mas não é um briefing fechado. Mais do que isso, assim, a gente
gosta de trazer o influenciador para a mesa, para a gente co-criar, para a gente desenvolver a 4 mãos e a gente vê o resultado no conteúdo, que daí faz muito mais sentido. Quando a gente traz ele para a mesa e a gente joga junto nesse sentido, a gente descobre coisas que a gente também não sabia no momento que a gente criou o briefing, né? Eu vou viajar semana que vem, faz muito mais sentido. A gente tem vários clientes aqui, a gente poderia trazer vários exemplos, né, de resultados que foram muito positivos, que foi justamente nessa troca. Quando a gente vai alinhar, bom, é isso que a gente espera, e ele traz, nossa, mas eu consigo entregar além disso, que é muito bacana. Você consegue apontar algum case pra gente? Sem ensaio, gente, não tinha pedido antes. É que, com os nossos clientes, a gente também tem uma política de verdade. compliance, então, deixa eu pensar algum que eu consiga trazer. Tem que falar nome de marca, quem sabe ao vivo. Mas eu lembrei de um caso aqui para um grande cliente de entretenimento, onde a gente ia divulgar o lançamento de uma série, que é uma série muito especial. Super sério. E a curadoria, ela era desafiadora porque a gente tinha que ir atrás de pessoas que já eram fãs dessa série. Então a gente já passa por um outro step. Então, tem o número de seguidores que faça sentido para o objetivo da campanha, tem um score legal, tem qualidade de conteúdo. Todos esses steps que a gente falou, match de valores, do influenciador com valores da marca, crescimento de base, frequência de postagem, tudo de valor. A gente deu check em tudo isso, plus assiste a série, gosta? Enfim, mas a gente adora, desafio é com a gente mesmo. E aí a gente a gente apresentou vários creators, enfim, para o cliente, ele acabou selecionando alguns, e no momento de cocriação, um deles, que era uma celebridade no caso, que trabalhava com música, ele falou assim, acho muito legal, a audiência já sabe que eu amo, posso reproduzir a música de abertura da série? A gente topou, o cliente adorou. E quando ele postou, viralizou de um jeito que os atores lá da gringa começaram a repostar o conteúdo. E aí, enfim, foi muito legal, porque tomou uma proporção super grande. E é isso. Depois que a campanha tá no ar, soltou pro mundo, né? Que nem um filho, você cria pro mundo. Como vai se desenvolver? É verdade. Esse é um exemplo de tantos outros, assim, que são muito legais. A gente também tem muito costume de olhar para Rising Stars, né? A gente apelida. Os Rising Stars são criadores de conteúdo que têm uma base um pouco mais tímida, né? Que ainda não são super conhecidos, mas que pela ferramenta já desperta aí que eles vão despontar rápido. Quais são os indícios? Então, tem um score super alto, um crescimento de base muito acima. E quando a gente vai olhar para o conteúdo, a gente vê que é autêntico, que se conecta com a audiência, a gente quase que faz um asterisco nele e apresenta para as marcas que a gente acredita e fala assim, agora é a hora de se investir. Isso é influenciador nem sonhar. Mal imagina. Bem, gente, cuidar da rede é importante. Você não sabe onde seu nome está sendo citado. Tem stalkers profissionais te olhando. Tem. É muito momento de oportunidade, assim, você ficar de olho, porque é o momento que tá quente aquilo, às vezes também a influenciadora ficou grávida, nossa, ela ficou, vamos sugerir para um cliente que dá para usar isso, então a gente está de olho nessas oportunidades, é muito importante também. Nossa, gente, é muito essa é uma coisa legal, assim, que vai além de curadoria, mas é quase como um passo de monitoramento desses creators também. No momento que eles integram o seu time, ou um squad, enfim, eu sempre falo para a marca e também provoco o nosso time internamente, que é um papel ativo de monitorar esse time, né? Para além das publics que ele está fazendo para a marca, o que está acontecendo na vida deles? É uma parceria, de fato. Exato. Né? Que eu acho que, no fim, esse é o diferencial de como você vai trazer para a parceria mesmo, né? Então, se ele teve uma conquista legal, vou mandar umas flores. Se teve alguma coisa desafiadora. Eu sei que ele gosta desse produto de uma marca que a gente tem aqui. Será que a gente não consegue fazer um match também? Então, é ter esse olhar atento, né, que é muito importante em todos os sentidos, no pré, no durante e no pós. Porque nunca se sabe a longo prazo uma manutenção, e aí que entra a questão da humanização que a gente tanto vem trazendo, é uma pauta tão forte, a humanização da marca. É você, de fato, colaborar com a pessoa que leva a sua marca para além do nicho onde você está. Porque o influenciador, ele espalha isso para pessoas
que você não faz nem ideia de que de fato estão seguindo aquilo, né? Eu conheci muitas marcas por conta de influenciadores que eu sigo e começaram minúsculos e ele daqui a pouco, tá, ele cresceu e aí ele começou a falar e eu, nossa, eu já tinha visto isso antes e ele já usava. Ai, E eu já testei, legal. principalmente coisas de beleza, gente. A Cabelo colorido, gente, né? Unhas coloridas. a gente até estava falando desse poder dos micro-influenciadores, né? Porque eles têm essa conexão mais próxima com a audiência vê como um amigo mesmo. Então, ele traz essas dicas e as pessoas vão seguir porque elas acreditam naquilo. Então, também a importância da gente olhar para esses influs menores, esses influs em crescimento, porque normalmente eles têm uma potência muito grande com a audiência Uma deles, né? proximidade maior, né? Porque quanto maior for a base, mais difícil é a manutenção de conversar diariamente com todas aquelas pessoas. Responder os comentários, as dúvidas, né? Isso O tudo. movimento do Daily traz essa coisa para criar nichos menores e aproximar mais, tipo, olha, o que eu faço no meu dia a dia, o que eu uso no meu dia a dia. Eu acredito que isso, para o futuro, vai ser uma área muito legal para se Já é explorar. presente, quase, né? Já é o nosso presente. A gente tem que ficar muito atento a isso, que é quase. Eu acho que o sentimento que a audiência tem, que é uma coisa exclusiva que está sendo compartilhada só com você, Eu sou né? especial. Exato. Eu tô aqui naquele, ou num grupo de transmissão também. Mas quem arrasou muito nisso próximo, foi a né? Malu Borges também, né? Que ela é muito grande, mas ela fez um perfil de blog dela. Ela mostrou um lado de maternidade que ela não mostrava, que era só moda. Então ela humanizou muito ali, né? Também a Os relação dela. desdobres da Malu são muito interessantes de Então, observar, né? então. E os influenciadores que seguem a Malu e acabam aproveitando essa questão dela um pouco assim, o que ela fez aqui que deu certo, eu posso tentar desdobrar, é muito legal, não somente para a questão de marketing, para a questão de campanhas, mas para si mesmo, sabe? Você desenvolver outros nichos de assuntos para além do que você traz hoje. Eu acho que é uma escola bem interessante, né? Muito. E agora falando um pouquinho com quem está assistindo a gente sobre dicas, gente. Vamos supor aqui dicas tanto para as marcas que querem começar a fazer essa questão da curadoria e para os influenciadores que querem ser achados, querem ser Eu faço ouvidos. pedidos aqui para os influenciadores, por favor, facilitem o meu trabalho. Colocar na bio a localização. Os influenciadores. Isso, para os influs, colocar na bio a localização de onde eles são, a idade, que são coisas essenciais que a gente precisa. E, gente, eu já passei por cada uma com idade, né? A gente também estava conversando. Aí você desce o feed, até achar uma foto do bolo de aniversário com a vela ali, você olha a idade e fala, tá, tem 30. Sim. Né? E às vezes assim, é o bolo com a vela, é aquela balança com a idade atrás, que a gente fica buscando. E tem realmente marcas e segmentos que precisam ter uma idade específica. Sim. O segmento de bebidas precisa ser acima de 25. Então você tem que procurar sempre já levar esse influenciador com esse filtro. E aí você precisa encontrar. A pessoa não colocou na bio, dificultou, perdeu a oportunidade. E às vezes a gente né? precisa que seja. Então, entre levar uma. Igual a gente falou, a gente é muito assertiva, a gente não vai levar algo que a gente não tem certeza. Então, né, eu acho que ter a localização, ter a idade, também falar do nicho. Então, moda e beleza, porque a gente capta as palavras-chave também. Eu acho que são as coisas essenciais da bio pra gente encontrar. E ter bastante conteúdo, assim, né? Porque você não faz publicidade ainda com outras marcas, que você não pode ter vídeos falando para a marca ver como que seria se fizesse uma publicidade. Então, acho que iria, né, um pouquinho por aí. Eu acho, assim, usar as hashtags a favor, né? Então, assim, tem ferramentas que conseguem te apresentar mais facilmente, não só para a gente, mas para outras tantas agências, empresas, clientes. Então, usar a seu favor, né, as hashtags. Como a Bia falou, audiência também, né? sem dúvida. Porque a gente vai avaliar isso também, de como a pessoa faz essa troca com a sua própria audiência. Então, ela está respondendo, ela está trazendo essa proximidade, como a gente comentou. São pontos muito importantes, até porque para uma marca, quando ela for fazer a publi, ela vai precisar desse engajamento, dessa interação, dessa conversa, né? Não, sem dúvida. E assim, fazer da sua audiência a sua comunidade mesmo, né? Viver aquilo, né? Exato. Porque o seu analytics, é que eu tô falando do Instagram, mas todas as outras redes sociais, faz da sua rede o seu estudo, né, de caso, por exemplo. Então, posta um vídeo, vê como ele performa, depois posta outro, para você fazendo possíveis ajustes, se conecta com a audiência, tudo isso é visto e percebido. E se você ama a marca e quer ser, como eu vou dizer, quer chamar atenção, né? exato, quer ser visto,
fala sobre, demonstra o seu amor, mostra que você consome no dia a dia, ou que você gosta, ou que você admira, dá uma dica genuína, porque Nota, né? exato, não Isso você falou, funciona. nota. Eu sou testemunha É. que eu uso uma tinta específica e eu sempre falei dessa tinta. E um dia a tinta falou comigo, Ah, é olha, emoção. gente, É emocionante. E eu já Emocionante. defendi muito influ assim também. Ó, já é consumidor da marca, Nossa. já apresentou aquilo. Gente, Já é meio é, comum, Mais especial até. Você tem mais vontade de fazer eu isso, já né? fiz muito Com isso também, toda certeza. marquei mesmo, falei, me nota aqui, por favor. É. Então tem que botar a cara a tapa, né? E a internet, as redes sociais, todo dia elas mudam, então você tem que ir testando, né? A gente mesmo, eu vou testando nas minhas redes o que tá funcionando, o que não tá, porque a gente tem que se atualizando todo dia, né? O mercado ainda é muito novo, assim, sempre tem alguma coisa aprender, né, nova. sobre cada uma das redes, né? Com quem que eu tô falando, né? Não dá para Isso. postar no Instagram aquilo que eu vou postar no LinkedIn. São públicos com focos 100%. totalmente diferentes, né? E a Exato. nossa ferramenta consegue fazer essa diferenciação, né? LinkedIn, TikTok, Instagram. Então, se o cliente vem com uma YouTube, campanha uhum. pensada para falar com vários públicos diferentes, a gente consegue nichar e falar, olha, para essa rede aqui, essas pessoas fazem sentido. E rodar uma campanha com um foco único, com vários influenciadores diferentes nas plataformas. Né? Eu acho Exato. muito legal. O direcionamento criativo de cada rede também vai ser diferente. Até para quem está começando, o TikTok é um lugar super legal, porque a chance de você viralizar também é maior, né? Não é tanto a base que ali vale ou alguma coisa, né? Ele vai distribuir para todo mundo. Então também é uma chance, né, da pessoa conseguir, às vezes, ter uma visão diferente. algoritmo do TikTok, né? Nesse Eu também adicionaria a questão de dar uma crítica mesmo, né? Assim, não tem uma receita de bolo, não é porque o colega do lado tá fazendo e tem dado muito certo que você vai precisar fazer. Então, avalie o que você gosta de falar, o que você se sente confortável, o que você também natural, né? Exato, tem conhecimento sobre. E se não tiver, antes de fazer, estuda. Total, porque é aquele lance da responsabilidade, né? Com que se divulga, com que se associa, né? Os nãos que você fala também vão ditar um pouco de como você vai ser avaliado, né? Então, acho que Ser responsável, total. sem dúvida. E é uma via de mão dupla, tanto para o influenciador, que lá no passado fez alguma coisa, e isso pode refletir no futuro, que tipo, a pessoa que você foi ontem, você não é mais hoje. Exato. Então, cuidar muito do que você vai falar, como você vai falar, para quem você vai falar, Isso. quanto para a marca. O Twitter sempre da pessoa ali, o Nossa. tweet de 2002 aparece. Eu nem tenho Twitter. Você acredita? Eu não tenho, porque eu não sei o que eu Pronto, posso pensar bem-vindo, hoje. A gente tem que ter cuidado. Gente, o Twitter desenterra muita coisa. E para a marca, do nada, se associou com uma pessoa que está num momento complicado da vida. E ela vai ficar associada com aquilo. Ah, fez campanha com fulano. E você fica amarrado com aquilo. Então, Isso. essa curadoria pensada em todos os ângulos, ela é muito importante, né? Porque quando a gente faz só ali, eu preciso de uma pessoa para falar de X produto agora, pronto. Quem que era? O que fez? Como vive? Tem Que tanta come? gente pra gente escolher, né? Que... Desprenda tempo, acho que é até um recado para as marcas, né? Desprenda tempo nesse momento de avaliar, né? Para você ter segurança, se de fato que você vai ter lá um contrato, onde você vai estar amarrado, onde de fato aquela pessoa vai divulgar seu produto. Então, consuma o conteúdo. Não adianta mandar um roteiro e falar, nossa, mas ela não é tão, ela não tem tanto a vibe, né? Mas você olhou para o conteúdo antes, né? Porque às vezes também tem isso, Sim. que é um perfil, como eu falei, não tem receita de bolo, que às vezes traz muito conhecimento sobre determinado assunto, mas tem uma forma de falar. E aí, quando a marca vai ver, mas ele não pode ser mais assim ou mais assado. E respeitar o tom de voz do influenciador, né? Dica para as marcas, né? Respeite o tom de voz do influenciador. Eu ia entrar nesse quesito agora. Gente, já falei muito. Para quem não conhece a nossa ferramenta ainda, nós utilizamos ela aqui no nosso dia a dia para fazer a curadoria. As meninas estão aqui explicando, mostramos o card. E nós conseguimos também disponibilizar para quem, vamos por uma agência, quer fazer a própria curadoria, tem lá uma equipe voltada para isso, você consegue utilizar a ferramenta. Então, essas dicas agora vão para as pessoas, para as empresas, para as agências
que têm esse braço para fazer essa curadoria e precisam de algumas dicas para afinar esse processo de como escolher um influenciador para a campanha ou para ser um chancelador da marca, né? Passo a palavra agora para quem conhece. Vamos lá, meninas. Não, acho que falando dessa parte do tom de voz, é isso. A marca, o cliente tem que olhar ali, absorver o conteúdo daquele influenciador e saber que ele vai entregar algo que está dentro da linha editorial dele, porque senão não vai nem performar bem, porque é o que a pessoa espera. Aí, do nada, igual eu falei, eu vegana vou lá chegar falando de carne, um negócio, né? Sua audiência vai olhar e... Ou eu faço conteúdo mais bem-humorado, eu tenho que falar muito sério. Aquilo não é o que o público espera, então normalmente não é bem aceito. Então eu acho que a gente também tem esse papel de educar o cliente porque ele deve esperar daquele conteúdo, né? Daquele Porque às influenciador. vezes ele gosta daquele influenciador que é de humor, é legal, é divertido e tal. Mas quando ele vai querer pra falar da marca dele, ele quer que a pessoa fale séria. Seja séria, traga. Aí você vai não respeitar o tom de voz do influenciador, vai ficar com cara de publi, vai ficar engessado, não vai fazer sentido, e a audiência vai olhar e vai falar, ué. Exato. No fim, assim, não é ficar com a cara da publi, não é uma coisa. Mas é isso, a audiência que vai falar. Nossa, mas porque você tem aquela quebra, né? Eu falo que você tá natural, né? Não é Você tá orgânico. lá, aí do nada, uai. Por quê? Por quê? Então é liberdade criativa, obviamente que a gente sabe que tem lá os do's and don'ts, que tem o objetivo, que vai ter que falar do produto, né? Mas assim, a gente precisa ter a liberdade criativa, porque afinal é um conteúdo, senão seria um anúncio, né? Só falando dos benefícios, enfim. Então, a gente precisa ter essa preocupação e a gente tenta muito, né? Tanto nesse momento de co-criação com os creators, que a nossa intenção é essa, é deixar cada vez mais um fit daquele criador de conteúdo, mas também já provando e tentando trazer esses direcionais para a marca. Então, olha, muitas vezes a gente aprova um roteiro antes para a marca ter certeza do que vai ser feito e a gente não ter nenhuma questão. Temos perguntas? Deixa eu só dar um zoom, porque eu sou uma pessoa cega, gente. Estou sem meu óculos. Vamos lá, da Bianca. O creator precisa de algum tipo de aceite nessa plataforma para conseguir, na hora que a gente está fazendo a pesquisa curadoria, para ser localizado? Ele precisa de algum tipo de aceite? Não. Ele só precisa estar com o perfil de... Aberto. Isso, Importante, o perfil público. gente, Porque aí na hora do importante. perfil público ali, ele já tem esse aceite, vai pelo Instagram, sabe? Ai, show. Então não precisa. E as outras redes também? Isso. Show. Outra pergunta. O processo é diferente para LinkedIn? O que deve ser olhado nessa rede? Nossa, outro mundo, outro universo. É exatamente isso que a gente trouxe. Assim, cada rede social tem a sua especificação, né? Sua particularidade. Particularidade. Isso. Então a gente nunca vai ter um olhar único para cada rede. A gente sempre vai entender qual é o objetivo e no caso de LinkedIn, a gente também, a partir desse briefing, a gente vai ter que entender, bom, qual é o direcional, se tem alguma posição específica dentro do LinkedIn. Então, é uma busca que, no fim do dia, o que vai nos alimentar é muito mais o briefing do que, de fato, a rede social, né? Se a gente for parar para pensar, cada rede social tem o seu papel na nossa vida. Quando você está no TikTok, você está com uma intenção. Quando você está no LinkedIn, no Instagram, você está com outra intenção. Então, trazendo esse briefing de o que eu quero comunicar e para quem, aí a gente consegue definir para qual rede eu consigo direcionar isso, para quais influenciadores. É um trabalho enorme, E tem né? a questão dos tiers, né, das classificações. Então, a gente tem os mega influenciadores, que é acima de 1 milhão, tem os macro influenciadores, 500 a 1 milhão, tem todas as classificações certinho. E também depende muito do objetivo da campanha para a gente saber isso. Então, eu quero mais reconhecimento da minha marca. Vamos pegar um influ maior que vai espalhar mais essa informação. Então, também depende muito. Tanto E a uma rede- coisa que eu traria assim para o LinkedIn, assim como a gente trouxe para as outras redes sociais, é consumir o conteúdo daquele perfil, né? Não adianta alguém que não publica nenhum artigo, né, que está mais ali estando na rede social, de fato, né, por estar,
que vai se sentir confortável para promover algum produto, alguma campanha. Então, assim, entre no perfil, veja se faz sentido, se a pessoa publica artigos ou se faz algum conteúdo de vídeo. Eu acho que isso é muito importante. Se o seu produto ou a sua campanha se conecta de fato com aquele perfil, qual é a sua expectativa diante disso. Mas cada vez mais a gente tem visto essa ascensão, né, de solicitações de campanha dentro do LinkedIn. Eu até estava vendo uma matéria do YouPix, onde eles falavam que sai o Twitter e entra o LinkedIn, então cada vez mais as marcas, né, elas estão fazendo essa aposta mesmo no LinkedIn enquanto rede. Então, eu acho que além de você saber os seus objetivos para briefing, é também pesquisar, entrar na rede e ver como cada perfil que está lá performa, se comunica e se faz sentido para sua campanha, para sua marca. Viver as redes, né? É difícil porque são várias redes, Sim. mas se você quer uma campanha que performe ok, você vai precisar viver essa rede para entender até como ela se comporta. Será que faz sentido eu fazer uma campanha aqui, né? Nossa próxima pergunta: como utilizar influencers para marcas B2B? Obrigada, Fê. É um outro desafio também que a gente tem. Obviamente, o B2C, eu acho que é a maior parte do nosso dia a dia hoje, mas o B2C a gente também consegue avaliar. LinkedIn é uma rede que faz sentido. Tem até alguns perfis dentro do YouTube que já se posicionam como B2B, então que a gente consegue classificar de uma forma mais fácil nesse sentido. A gente tem alguns exemplos super positivos do lado de cá do Lab, mas é uma curadoria que exige um pouco mais de tempo, né, Bi? Isso, exige mais tempo. A gente vê até essa questão, às vezes, do endosso da pessoa para estar falando sobre aquilo. Então, é uma curadoria que a gente tem que ir mais profundamente. Mas super rola também. B2B eu vejo com muita coisa de cluster também, né? Muito. Tipo, qual cluster faz sentido conversar com esse segmento? Então, ele é finanças, ele é empreendedorismo. Qual vai realmente você olhar e falar assim, conversa com o meu público para conseguir fazer esse filtro, né? Para poder alcançar quem a gente realmente quer no B2B, também no B2C. Nossa, antes da curadoria de fato começar, são muitas perguntas que você tem que se fazer para chegar até o vamos pôr a mão na massa, né? Exato. Isso que eu falei, essa é a importância dos filtros. Começa assim, a gente vai afunilando, até chegar. E às vezes são tantos que a gente até abre o jogo, assim, olha, dentro dessas classificações, ou a gente pode ir para esse caminho, ou para esse, mas isso aqui a gente tem um volume amostral muito pequeno, né? Então, a gente sempre vai trocando com o cliente, que nem sempre a gente consegue afunilando tantos filtros assim. Óbvio que a gente vai, do lado de cá, fazer o máximo, mas a gente também é muito honesto, porque além de dar check, né, no quali, a gente também vai olhar para o desempenho, para os KPIs. Além disso, perdão, o influenciador tem que estar ajudando, né, a gente colocar localização, idade. Ou a gente acha o influ perfeito, aquela curadoria difícil. A influ não responde. Você fala, gente, vou mandar uma DM para as pessoas responderem, pelo amor de Deus. Já aconteceu. E também uma coisa que acontece às vezes nem a marca sabe exatamente o que ela quer, então ela tem que passar por alguns nomes de curadoria até ela visualizar aquilo e a gente conseguir entender onde a marca quer chegar, porque às vezes ela não consegue comunicar exatamente. Ela olha, não quero, por que você não gostou? Então ter essa troca com o cliente também pra gente chegar no nome ideal. Também essa questão de fazer essa troca com o cliente, às vezes ele já tem, por exemplo, ele já trabalha com marketing de influência e ele sempre faz ativações com os mesmos clusters. Aconteceu recentemente, inclusive. Os mesmos clusters. Exato. Isso era resultados mesmos diferentes. clusters. E aí a gente tem essa possibilidade de fazer uma oportunidade, a gente também identifica que para falar com sua audiência, tal cluster também faz sentido. Então a gente tem essa troca com o cliente também. Isso, já abrir um pouco nessa mais. manutenção até de pessoas, trazer novas audiências para sua marca. Tipo, isso é vivo, né? Ele vai sempre se Isso modificando. vale uma tatuagem. Isso é vivo, isso vale uma tatuagem. Mais uma. Olha, gente, a gente está. Apesar de eu não ter aberto para perguntas, fiquem à vontade. Se vocês tiverem perguntas, façam. O Felipe vai me passando, eu vou lendo aqui. Olha, a próxima é sobre a plataforma, gente. A plataforma de vocês consegue mapear através da localização? Por exemplo, uma campanha para uma cidade de 50 mil habitantes. É possível?
Pô, que Sim. nos ajuda muito, né, Bi? É isso que me Muito. salva. Ela mapeia assim. Alguém pediu Obrigada, socorro. plataforma. Ela mapeia assim. E, inclusive, na nossa plataforma, não tem só o filtro para o influ, então a gente consegue filtrar pela audiência do influenciador também. Incrível. Então, a gente coloca lá, eu quero que a audiência seja de X cidade. Aí ele vai me apontar os influs que tem uma maior porcentagem naquela cidade. Então, sim, dá pra gente fazer Como isso. já foi falado, inclusive, pela Bia, o influ está morando naquela cidade não quer dizer que ele impacta aquela cidade. Exato. Então é importante ter esse filtro também. Faz muito sentido isso, porque a gente vê hoje em dia com a pulverização de tudo, seu vídeo viraliza e aparece na Conchinchina. Então você impacta muitas pessoas, né? Pode falar. E a importância também dos micros nesse sentido, porque normalmente os perfis maiores já estão um alcance muito nacional, assim. E aí tem perfis menores que são bem regionais, sabe? Então, ou perfis de dicas também, às vezes a gente gosta de pegar dicas regionais de X lugar, porque com certeza quem consome aquele conteúdo tá por ali. Sim. Isso é bem legal. É muito interessante isso do microinfluenciador. Uma vez eu fiz uma pesquisa e eu cheguei num termo que é o microinfluenciador, ele tem um alcance segmentado. Porque o alcance, ele é alcançar a maior número de pessoas, é o awareness, né? Mas o microinfluenciador, ele tem um alcance segmentado. Então eu quero conversar com o maior número de pessoas, mas que seja da região tal, que fale de tal coisa, que trabalhe em tal coisa, que viva tal lifestyle. E a gente consegue isso de uma melhor forma com o microinfluenciador. O famoso lead qualificado, É né? isso, é isso. É fazer o Muita inverso. funil ali atrás, né? Exato. Que pro fim mesmo de conversão, né? Onde de fato a gente consegue uma maior conexão. A gente vê que eles são mais conectados com a audiência também. Cara, acho isso bem legal essa pergunta que veio agora, porque a gente está acostumado a olhar do influenciador para frente. A partir do influenciador, quem eu vou impactar? Mas pela plataforma dá para você fazer o inverso. Eu quero impactar tal lugar. Quem que fala aqui? E é isso. E é uma forma da gente defender isso. É uma certeza, né? Não é que a gente viu. E muitas vezes é o que a gente falou, a pessoa de tal lugar, mas ela não impacta pessoas daquele lugar. Ou ela é uma pessoa mais velha, mas o público dela, por algum motivo, é mais jovem. Então é legal a gente estar olhando para esses números. Bom, meninas, deixa eu só confirmar aqui se eu tenho mais perguntas, porque eu tenho uma colinha, gente. Ó, zerei aqui todas as perguntas que eu tinha para vocês. Fê, a gente tem mais alguma pergunta? Não? Meninas, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram trazer, que a gente não colocou aqui, ou alguma coisa que vocês queiram mostrar? Obrigada, só agradecer da minha parte o convite. E não sei, meninas, se vocês têm alguma eu coisa acho que a gente conseguiu bater em todos os pontos que foram importantes. Podemos marcar outros. Tem tanta coisa, né? Aí vamos falar agora de direcionamento criativo. Tem muito papo aí pela frente, né? Que esse marketing de influência sempre se renova. Atualizem a bio, ajudem aqui. Ajudem o meu trabalho. Ajudem nosso time. Eu concordo super. E assim, é tanta pauta, né, que eu acho que dá pra fazer até outras conversas. É microinfluenciador, é influência, é respeitosa, não é? Responsável. É muita coisa. Então, é muita coisa, mas eu acho que deu pra gente deles. Mas eu acho que deu pra gente fazer um bom apanhado aqui sobre Pro primeiro do temas, ano, né? eu acho que foi um bom start, né? Mas enquanto a gente estava trocando aqui, me veio 1 milhão de ideias pra gente puxar pra podcast, porque nós temos um podcast. E também para até falar um pouco mais da nossa plataforma, falar um pouco mais sobre a questão da curadoria, porque tem muitas outras coisas mais nichadas com relação a produtos. Vamos falar na área de beleza, na área de moda, que cada um tem as suas particularidades e as suas dificuldades e os seus prazeres, né? Na hora de fazer a curadoria. Tem nicho que não acaba mais, gente. Já fiz tanta coisa diferente, a gente acha. Porque fica essa coisa da moda e da beleza, né? Mas a gente tem muitos outros ramos que a gente faz por aí, né? Todo dia nasce um novo nicho e a gente tem que estar acompanhando, né? Uma nova rede social, né? De olho em tudo. Falando no geral, a gente está falando de pessoas. Aqui são pessoas consumindo conteúdo de pessoas e pessoas falando com outras pessoas. E a gente é mutável, né? Eu acho que é interessante a gente colocar essa coisa de não existe uma receita de bolo para você ser um influenciador ou uma receita de bolo para fazer uma curadoria. Toda a curadoria vai ser assim, assim, assim. Então, essa reciclagem diária de como fazer, aonde fazer é importante. E eu agradeço muito o tempo de vocês, menino, o empenho de vocês. Gente, se vocês soubessem como foi antes de dar o start nessa live aqui, olha, suamos o bigode, mas entramos ao vivo, conseguimos aqui desenvolver. Para você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência até aqui.
Se você ficar com curiosidade da nossa plataforma, pode entrar em contato. A gente consegue mostrar para vocês como funciona. Ela é bem completa, bem legal e ajuda muito no dia a dia. Você, influenciador, atualize sua bio. A Bia vai agradecer muito. E para você, como marca, fique à vontade para entrar em contato conosco, esclarecer suas dúvidas. E, gente, mandem dicas. O que vocês querem ver aqui nos nossos webinars, nos nossos podcasts para o futuro e para acompanhar o dia a dia, conhecer os nossos cases, sigam aí nas nossas redes sociais. Muito obrigada, gente. Muito Tchau, obrigada. obrigada. Dá uma de falar. Olha, gente, Foi ótimo, né? Ficamos doido, mas eu acho que a gente desenrolou. Nossa, deu onda. São 4. Eu falei, imagina um ônibus acontece. A gente passa aqui 3h20.